Olá pessoal, meu nome é Jonatas Barbosa e você está no canal Mensagens 2.0 e hoje nós vamos continuar o estudo do livro de Gênesis. Nós vamos continuar a entender como Deus fez todas as coisas. Anteriormente já estudamos sobre a criação da vida vegetal e agora nós vamos estudar a criação da vida animal. Então, como Deus criou os seres viventes ou os seres que habitam a terra, as aves, os animais marinhos e os animais terrestres. Como isso tudo foi criado? É o que nós veremos a seguir. Muito bem, então agora para a gente entender como Deus criou os seres viventes, as aves, animais marinhos e terrestres, vamos em Gênesis e iremos aí a partir do capítulo 1, o verso 20. Leremos aí do verso 20 até o verso 25. Então, vamos juntos entender aí. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E assim Deus criou então as aves, os animais marinhos e os animais que andam sobre a terra, répteis, animais selvagens ou selváticos e também animais domésticos. Mas o que significa esses detalhes aí? Vamos entender cada parte. Primeiro, nós vemos que Deus ele criou o que está escrito aí como enxames aí de animais. Olha, povoem, no verso 20, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. Então, aí nós vemos um detalhe muito importante, que é segundo a sua espécie, que daqui a pouco a gente vai abordar esse detalhe. Outra curiosidade
é que lá não está escrito assim, aí Deus criou, né, dois animaizinhos, um casal, um punhadinho de animais e eles foram se multiplicando. Apesar do texto dizer sejam fecundos, né, e se multipliquem, mas é interessante que ele já fala em enxames, em grupos grandes de animais. Então, logo de primeira, a impressão que temos lendo o texto, a mensagem que a gente consegue aí detectar é que já criou aí grupos de animais. E aí, na sequência, nós vemos que então os mares foram povoados e também os céus com aves. E vemos aí que Deus criou animais domésticos, selváticos e répteis. Aí na diferenciação que é feita, é interessante que são categorias que são provavelmente para esse primeiro público, o chamado público primário. Então, Moisés estava escrevendo Gênesis e as pessoas que iriam ler primeiramente eram as pessoas que estavam ali caminhando no deserto, ali já durante 40 anos, rumo à Terra Prometida, Canaã. Então esse é um detalhe importante que a gente precisa destacar. E aí esse povo não adiantaria falar de taxonomia, ou seja, de categorias, de espécies de animais. Então, de maneira mais geral e mais simplificada, animais selvagens, eu vou dar um exemplo, um leão, tigre, elefante, e animais domésticos, boi, cabra, ovelha, cachorro, e aí fica um pouco mais fácil, então, daquele primeiro público entender. Agora, vamos a um ponto mais sensível. A questão relacionada a Deus criou as espécies de forma definitiva, ou seja, criou o cachorro e já de primeira surgiu o cachorro. Deus criou o cachorro e ele é cachorro até hoje. Deus criou, por exemplo, um pássaro, uma águia, e aí a águia já surgiu como águia, aquela espécie. E aí ainda podemos estender um pouco mais. Nas plantas, Deus criou o tomate. Criou lá o primeiro pezinho de tomate, tomate toda a vida. Não teve uma evolução? Essa é uma pergunta importante. E aí eu queria que você então tivesse atenção nesse momento. Por quê? Quando pensamos no meio acadêmico, ou seja, nos estudos, nas pesquisas, nós vamos ver que os pesquisadores eles vão dizer, na verdade, segundo Charles Darwin, ocorreu então a evolução, e aí teve um ancestral que evoluiu, e aí virou de uma espécie e surgiu outra. Mas o texto bíblico ele vai nos dizer que Deus já criou cada um segundo a sua espécie. E é nesse momento que talvez muitos biólogos, até professores, vão dizer assim, aí é questão de fé. Aí a Bíblia fica lá fora, a questão da crença religiosa fica lá fora da sala, e aqui nós vamos falar então de evidências científicas, que essas são prováveis. Mas vale lembrar que, se você pensar a teoria da evolução ou o criacionismo, que são aí duas teorias, falando do ponto de vista acadêmico, são teorias. Você já viu uma experiência comprovando ali na sua frente uma evolução? Uma experiência mesmo? Foi para o laboratório e fez um animal evoluir? Não tem essa experiência. Quando alguns pesquisadores e até professores, pessoas da área, né, das ciências de forma geral, ouvem, por exemplo, eu dizer isso, logo vão pensar, tá vendo, ele é um fundamentalista, né, ele não aceita as evidências. Mas, vamos pensar um pouco? Aqui eu não vou fazer uma rivalidade entre evolução e criacionismo, não. Mas eu queria que você apenas pensasse, você que assiste, que já estudou, assim como eu, pensa só um pouco num detalhe. Como é que surgiram os primeiros cães? Vamos pegar como exemplo os cães. Bom, segundo os pesquisadores, segundo a ciência, tinham lá os primeiros cães e deles foram surgindo as variações. Se eu olhar pela Bíblia, não vejo nenhum problema. Aí quem é mais assim, cristão fervoroso vai olhar para mim, que é isso, João? Então você acredita em evolução? Então quer dizer, dos dois lados o pessoal vai querer me pegar. Então calma, pensa comigo. Deus, ele criou os seres vivos e as plantas também com uma carga genética. Então, quando eu tenho, por exemplo, um cão, dois cães, né? Por exemplo, pastor alemão, um casal de pastor alemão. Legal. E aí eles têm variações, aí surge um outro cachorro de uma outra
raça, não espécie, porque ocorreu uma variação. Na verdade, aquele primeiro casal tinha ali a carga genética para essa variação. Tem um pesquisador que inclusive era criacionista, Gregor Mendel, que ele inclusive fazendo pesquisas com ervilhas, lembrando que plantas, os vegetais são formas de vida, ele percebeu que 2 pezinhos de ervilha verde dariam ervilhas de outras cores. Se você olhar, por exemplo, a própria Bíblia, daqui a pouco nós vamos chegar na criação do ser humano, Deus criou o primeiro casal, os primeiros seres humanos, e não tem de outro lugar para surgir as tantas variações de humanos. Por exemplo, ser humano do olho puxadinho, que são os orientais, os indígenas, ou ainda da pele mais escura, negros, ou da pele mais clara, brancos, cabelo liso, cabelo crespo. Essas variações vieram dos primeiros seres humanos, ou do primeiro casal humano, como veremos logo a seguir. Então, essas variações genéticas não criam novas espécies. Não é uma evolução, é uma variação genética que, segundo a Bíblia, não teria nenhum problema de acontecer, porque a gente vê isso acontecer. Isso acontece. Já viu, de repente, um casal que, por exemplo, a pele é mais escura e o filho está um pouco mais claro e vice-versa? Você já viu, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos cães novamente. Você tem lá 2 cães, um casalzinho de cães que são cães grandes e de repente sai um filhotinho pequeno, ou o contrário. É porque a carga genética que está ali, é a herança genética que provoca essa variação, mas não a variação na qual muda a espécie. Aí, se, por exemplo, você crê na evolução, surgiu lá uma bactéria que evoluiu, virou um animal, lá um ser das águas que foi evoluindo até chegar nos seres maiores, mamíferos e por aí vai. Se você crê nessa linha, eu respeito. Mas a Bíblia deixa claro que Deus criou segundo a sua espécie. E, finalmente, está escrito aí, que Deus criou então esses animais e deu a ordem que se multipliquem. E é interessante que Deus usou a própria terra, que está escrito, produza a terra. E isso aconteceu, veja, no 5º dia, o 5º dia se encerra, e depois no verso 24, quando está dizendo, produza a terra, seres viventes conforme a sua espécie, que vai falar dos animais domésticos, selváticos e répteis, já tinha acabado o 5º dia, já está entrando o 6º dia. E aí no 6º dia será a criação do ser humano. Como será isso? É o que nós veremos no nosso próximo estudo. Então, me aguardem e até a próxima. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida. Um abraço, pessoal. Até a próxima.